Eu disse no final da primeira parte, temos que relacionar dois eventos que à primeira vista não têm conexão entre si. Em Cesareia, 60 quilômetros mais ou menos ao norte de Jope e da atual Tel Aviv, está Cesareia. Cesareia do Mar, Cesareia Marítima, construída por Herodes o Grande. Lá, um centurião pagão, o nome não é judeu, Cornélio, é um nome bem pagão, bem romano, tem uma visão. Tuas orações e tuas esmolas foram atendidas. Chama agora Simão Pedro, que lhe dirá o que deves fazer. Enquanto isto, as cenas são quase que, pelo narrador Lucas, colocadas concomitantemente. Pedro sobe à parte superior da casa, reza, entra num êxtase e tem uma visão. Animais puros e animais impuros. Pedro mata e come. Jamais, Senhor, entrou coisa impura na minha boca. O que Deus purificou, tu não chames de impuro. Neste momento, chegam, quando Pedro ainda pensava no significado dessa visão, chegam os emissários de Cornélio. Contam o que lhe aconteceu com o patrão, com o chefe, com Cornélio, com o centurião romano, e pedem a Pedro que atenda ao pedido e vá com eles. O Espírito Santo, diz Lucas, fala a Pedro que vá sem temor. 2 dias de caminhada para cobrir esses 60 quilômetros que separam Jope de Cesareia do Mar. Chegando lá, Pedro entra na casa, Cornélio se ajoelha diante dele. Não, eu sou um homem como tu, é a Deus quem deves adorar. E Cornélio lhe explica tudo o que lhe aconteceu. Aí Pedro recebe o sentido simbólico da visão. Os pagãos que eram chamados cães, cachorros, animais desprezíveis pelos judeus, foram purificados por Deus. Então, não devem mais ser chamados de impuros. É o salto da barreira do judaísmo para o helenismo. Então, aqui se põe fim àquela, eu diria, discriminação religiosa que havia da parte dos judeus para com os pagãos. Exatamente. É o fim. Mas agora, isso... para Lucas, convinha que quem oficialmente abrisse as portas para os pagãos, para nós, fosse Pedro e não Paulo. O grande continuador, o que abrirá tantas outras portas, será Paulo. Mas Lucas quis que o primeiro dos 12 oficialmente desse essa oportunidade e Pedro a recebeu como tarefa. Embora tenha sido Felipe um diácono, um servidor de segunda ordem, quem tenha batizado o eunuco, no capítulo 8 dos Atos. Mas né? Lucas não deu uma importância muito grande àquela narração, porque quer dar uma imensa importância a esta aí. Se por um lado, Pedro, na sua liderança, abrir ou fechar as portas. Se por um lado, para Lucas, convinha a Pedro abrir oficialmente as portas do cristianismo nascente, por outro lado, convinha também que o primeiro pagão a ser oficialmente recebido
e não mais ser considerado impuro, fosse uma autoridade do mundo romano, um centurião. Ou um pagão. Um pagão, porque Cornélio era pagão. Mas centurião, né? De boa índole, Da talvez, alta, até, né? talvez até um temente a Deus. Isso é, daqueles que escutavam a palavra de Deus, daqueles que frequentavam de longe a sinagoga, daqueles que rezavam, enfim, homem de boa vontade, homem sincero, reto e de coração aberto para Deus. Claro, era um pagão. E aí está o primeiro pagão. Pode Muito bem. continuar. Posso? No versículo 18, ainda do capítulo 10. Chamaram e se informaram se era ali que se hospedava Simão, cognominado Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei. Descendo então Pedro ao encontro desses homens, disse: aqui me entendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? E responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te à sua casa, para ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos que eram de Jope acompanharam-no mais um dia e entrou em Cesareia. Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro reergueu-o, dizendo: levanta-te, pois eu também sou apenas homem. E falando amigavelmente com ele, entrou. Encontrando muitos ali reunidos, assim lhes falou: bem sabeis que é ilícito ao judeu reconciliar-se com um estrangeiro ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano Ele ou impuro. compreendeu a visão simbólica de Jope. E ao mesmo tempo pôs fim a um dos grandes preceitos do Levítico, a lei do puro e do impuro. Referindo-se aos pagãos. Por isso, vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto, pois, por que razão me chamastes? Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias, por esta mesma hora, eu estava em oração pela hora 9 em minha casa, quando diante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes e disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te e tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois, todos nós diante de ti, para ouvir tudo o que te foi ordenado por Deus. Está vendo os detalhes todos? É a solenidade. Como isso é dito com detalhes? Que faltou na conversão do etíope. Ou seja, o narrador quis dar prioridade a esse fato. Exatamente. O 34. Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galileia depois do batismo proclamado por João,
como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém. Ele, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, após sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. Bem, esse é um longo discurso criado por Lucas, evidentemente, mas colocado na boca de Pedro, com tudo aquilo que servia a Lucas para a transmissão do querigma para um pagão, Cornélio, um romano, certo? Nós temos que encerrar o nosso programa para continuar na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência e a todos boa semana. A você e a sua família, um abençoado, santo e fecundo domingo.